Esforço para poder discutir Deus e a Bíblia, aula 22. Vamos falar sobre energia. Vocês podem achar meio inusitado a gente, em um curso que trata da Bíblia, falar sobre energia, mas é muito necessário, principalmente no que se refere às discussões e argumentos idiotas em torno da origem do universo. Bem, qual que é o caminho que a gente segue quando vai falar da origem do universo? A gente procura a origem da matéria. Razão da busca dessa origem da matéria pelos cientistas. Ao acharem uma razão terrena, material, científica, como eles dizem, eles podem negar que Deus é que criou as coisas. A justificativa para esconder esse motivo é o seguinte: a ciência vai progredir se acharmos a origem da matéria. Muito investimento é feito em aceleradores de partículas justamente para isso, para provocar o progresso da ciência. Mas muitos mal intencionados querem o progresso da ciência para a negação de Deus. Bem, nós vamos ver aqui que a energia é realmente uma coisa fantástica. Os cientistas, ao somarem as massas das subpartículas no núcleo, os elétrons, etc. e tal, viram que a soma delas era inferior à soma total da massa do átomo. Falei assim, mas como assim? Por isso que eu coloquei aqui, ó, tem massa faltando. Eles se lançaram na teoria atômica aí, acharam essa diferença entre a soma das partes e o valor do todo, a massa do todo, e aí viram que havia uma massa invisível. Onde está essa massa invisível nos átomos? Então eles descobriram algo que o Einstein já tinha levantado há muito tempo, mas eles não estavam compreendendo. De onde vinha essa massa invisível aí do átomo? Da energia que mantém as subpartículas nucleares unidas e coesas. Gente, conhecimento é uma coisa séria. Muito se fala hoje sobre ciência e o pessoal não estuda. E aí vocês ouvem um monte de bobagens na internet. Então, muito cuidado com essas opiniões do senso comum. Hoje tem menino de 12 anos querendo fazer canal, falar sobre ciência, não tem maturidade nenhuma para isso, tá? Não tem formação. Por exemplo, a minha formação é de engenheiro químico, eu nunca parei de estudar sobre física da matéria, físico-química, sobre química, sobre polímeros, desde que eu formei. Esse assunto me interessa, sobretudo biologia molecular. Já coloquei algumas coisas em aulas anteriores aqui falando disso, quando falei da célula também. Hoje as pessoas pegam as redes sociais, fazem um canal bonitinho, com telinhas bonitinhas, slides, musiquinha, apresenta as opiniões idiotas deles sobre determinados assuntos sérios, sem nenhuma base científica. Então você não pode pegar um canal para saber sobre ciência de uma pessoa que tem menos de 23 anos, porque ela não teve tempo para se formar numa universidade se ela saiu estudando e nunca tomou bomba. Tá? Então 23 anos aí é uma idade limite. 25 anos é outro patamar também, quando o córtex pré-frontal da pessoa se fecha, ou seja, ela já tem o centro de planejamento pronto e tal. Então, cuidado com as opiniões de guris, de bobões na internet. Aqui nós vamos abordar o assunto energia de forma séria. Então vamos lá, abordagem séria. Lei zero da termodinâmica. Termodinâmica é a ciência que estuda a dinâmica dos sistemas térmicos e lança muita luz sobre qualquer sistema, porque há sempre troca de energia. Aquela energia que você não vê como calor, tudo tem calor, como nós vamos mostrar aqui.
tudo envolve calor. Até bater um prego na parede, quem já bateu um prego na parede viu que depois de um tempo você encosta no prego e ele está quente. Como? Com batida, você não acendeu nenhum fósforo em cima dele e o prego está quente. Você enfia uma broca de furadeira na parede para fazer um buraco, né? A broca também sai quente. Então, sistemas térmicos não são só aqueles em que você liga um fogo nele para transmitir calor visível por fogo, não. Tá? O que diz essa lei zero da termodinâmica? A energia não pode ser criada, mas apenas convertida de uma forma para outra e ainda sujeita à segunda lei. Então, vamos para algumas derivações aí. Crer que um universo veio do nada, veio materialmente de um nada físico, estou falando de um nada físico, não de um nada espiritual. É simplesmente a pessoa ignorar essa lei zero. Zero de energia não pode produzir uma quantidade muito grande para depois explodir e dar universo, não. Então, vocês já sabem do que eu estou falando. Tá? Então, vejamos essa sujeição da lei zero da termodinâmica, a energia não pode ser criada, à segunda lei. A segunda lei da termodinâmica se refere ao fluxo de energia e levanta um detalhe quanto à primeira. A energia tem um fluxo previsível e, segundo Kelvin, não é totalmente convertida em trabalho. Isso quer dizer que as máquinas têm um rendimento abaixo de 100%. Por quê? Devido à entropia. A entropia é um dos pedaços da segunda lei da termodinâmica, que eu vou abordar em uma aula com detalhes. Aqui eu vou falar apenas da parte dela que nos interessa. O que é a entropia? Resumindo só para esta aula, depois nós faremos uma aula mais detalhada. Na conversão da energia de uma forma para outra, que nós falamos que é a única coisa possível em termos de energia, ela não pode ser criada, uma parte é perdida permanentemente, ficando indisponível para novas conversões. Você sempre perde uma parte da energia que você emprega. Por exemplo, você empurra lá a sua máquina de lavar, aí você sua. O atrito do chão faz com que o seu esforço, parte do seu esforço, seja perdido. Né? Aquela sua dor, aquele esforço que você faz também nos músculos, né? Seus músculos geram calor também, ao invés de gerarem apenas o esforço de empurrar a máquina. Entenderam? Vamos deixar isso mais claro. A partir de hoje, saibam de uma coisa. Existe o rendimento das máquinas. O rendimento é o percentual de trabalho que a máquina que você está utilizando, que você ligou, né, em relação à energia fornecida. Como exemplo, temos os veículos a gasolina, que rendem 40%. Eu vou dizer mais ou menos o que significa disso. Significa que você abastece o tanque com 100 litros, vamos supor, caminhão grandão, e apenas 40%, né, da gasolina vai realmente promover movimento naquele caminhão. Vejam que coisa assim, vocês não sabiam disso. Por isso que a gente tem tanto prejuízo com energia. Por isso que se gasta mais energia do que o devido. Porque ela não é toda convertida em trabalho. Tá? Por causa dessa entropia aí. Todos os sistemas perdem uma parte de energia, tá? Porque ela não realiza trabalho. Se toda a energia da gasolina fosse transformada em movimento de êmbolo, estava muito bom. Mas só do motor esquentar, vocês estão vendo, não, peraí. Então está perdendo calor. Aquele calor que está perdendo
no bloco do motor, não está gerando movimento. O atrito das peças, mesmo que você coloque óleo, né, em todas as juntas e tal, o veículo automotor, né, o veículo a gasolina, ele tem muitas partes móveis. Ele tem também o volante do motor, ele tem disco de embreagem. Muito esforço do motor é perdido aí no peso dessas partes e no atrito, além do calor que é perdido no bloco do motor. Você anda um pouquinho com o carro, encosta a mão no capô, ele está ali liberando calor. Aquele calor devia estar todo convertido, o motor frio, né, o capô frio, e tudo aquele calor transformado em movimento de motor. Tá certo? Então perde muito. O rendimento de motores elétricos é um pouco maior, 75%, mas perde 25%. Olha só. Então, se você colocar lá 100 watts no motor elétrico, der 100 watts para ele, apenas 75 watts são aproveitados, 25 watts é perdido a cada unidade de tempo. Então, vejam só que contradição, né? Com o próprio conhecimento da ciência que nós temos hoje, as leis, a gente chega a um conceito de eternidade, né? Uma coisa do terreno espiritual, através da própria ciência, é mesmo? Olha só, se a energia não pode ser criada, como nós já comentamos aqui, a colossal energia do universo, esse que está aí se apresentando na frente dos seus olhos e que você não pode negar que existe agora, já existia anteriormente. Senão, nós estamos indo contra leis da termodinâmica. Então, vamos avaliar essas quantidades aí. Energia inicial para criar o universo. Vamos ter umas noções. O sistema solar já assusta pelas suas dimensões. Então, imagine a energia necessária para criar o universo. A equação de Einstein aí mostra a equivalência entre energia e massa. Se a massa do universo é colossal, a quantidade de energia para gerar foi tremendamente maior, porque o valor de C, né, é 300 mil quilômetros por segundo. O C ao quadrado é 90 bilhões de quilômetros ao quadrado por segundo ao quadrado. Pode deixar que vocês vão ver essas dimensões na fórmula. Bem, vamos ver a bomba de Hiroshima, para ter essa noção entre a relação massa e energia. A bomba de Hiroshima tinha 64 quilos de urânio 235, mas apenas 1 quilo sofreu fissão. É aquilo que nós falamos sobre a entropia. A gente agradece até a entropia porque não piorou a explosão. A explosão seria 64 vezes maior. Então eu falei para vocês de rendimento. Ó, o rendimento aí da bomba de Hiroshima é menor ainda do que o rendimento dos combustíveis fósseis. Esta unidade final aí, ó, quilômetro ao quadrado por segundo ao quadrado. A gente multiplica pela massa e tem uma unidade que é conhecida como joule. O total da bomba de Hiroshima, então, foi de 90 bilhões de joules. Vamos ter a noção disso em relação a uma usina. Veja, então, ela teve liberou 90 bilhões de joules. Ou seja, 25 mil quilowatts por hora, que eu fiz a divisão pelo coeficiente, 3,6 vezes 10 a 6, que é a equivalência entre joule e quilowatt-hora. Quilowatt-hora é menos. Você precisa de mais joules para fazer quilowatt-hora. Uma potência quilowatt-hora que nós conhecemos, né, é melhor para a comparação. É só vocês verem na conta de luz de vocês quanto que vocês consomem por mês. Mas acontece que esses 25 mil quilowatts-hora essa potência não foi liberada durante 1 hora, não. Foi em apenas 1 microsegundo, segundo esse artigo que está neste link aqui, ó, que foi publicado. Bom,
ela durou apenas 1 microsegundo. Toda aquela massa ali de 1 quilo explodiu em 1 microsegundo, que é 1 milionésimo de segundo. Ou seja, nós temos que multiplicar 25 microwatts-hora por 1 milhão. Bem, então nós obtemos o terrível número de 25 bilhões de quilowatts por microsegundo. Foi essa a potência gerada. Para vocês terem uma ideia, Itaipu gera 14 mil megawatts por hora. Então, mais do que a potência de Itaipu foi liberada em 1 microsegundo. Tanto é que quem viu a bomba explodindo falou que parecia que tinha uma luz gerada por 1000 sóis. Para vocês verem como é absolutamente absurda aquela ideia de uma singularidade surgiu o universo, explodiu e fez isso tudo aí, tudo organizado, né, em sistemas. Vejam aí a massa do universo, a fonte é a Wikipédia, vocês podem pesquisar também em outros sites de papers, né? Vejam, a massa do universo é de 1,5 vezes 10 a 53, ou seja, 15 seguido de 52 zeros. Tá, para ficar mais razoável, transformei em megatonelada, em milhões de toneladas, como se fosse megatons, né? Para calcular a quantidade de explosivos que teriam que explodir em 1 microsegundo, né? Para gerar todo esse universo. Olha a cifra. Mas tem o seguinte, isso aí é só a massa, tem que multiplicar por c ao quadrado, aquele número que eu dei para vocês. Então, vocês ficam aí à vontade para fazer essa conta. Ou seja, estão vendo as cifras, os números, o tamanho, a grandeza dos números que nós estamos mexendo para nos deixar convencer por alguém, mesmo um cientista com não sei quantos PhDs, não, que apareceu um pontinho e ele explodiu e apareceu também de onde? Vejam as dimensões para ver que realmente, em termos físicos, né, a física não nos dá saída para a criação disso tudo. E, conforme nós falamos no início da aula também, vejam a primeira lei aí, ó, agindo. Vejam, a energia não pode ser criada, mas apenas convertida de uma forma para outra. E ainda com perdas, segundo a entropia que nós falamos aqui nesse outro slide. Então, essa foi uma aula para dar a noção da energia, do montante de energia que nós mexemos no universo e para calar a boca de quem fica aí pregando Big Bang. Como nós aprendemos nessa aula aqui também, a gente tem que levar em conta o rendimento, calculamos aqui a energia para se produzir o universo. Esse número aqui tem 62 zeros. Bem, faremos uma bomba aí que geraria um universo, tá, com o mesmo rendimento da bomba de Hiroshima, que foi de 1,5%. Dividam 1 por 64 e vocês vão ter esse número aí, tá? Bem, aí, como 100 dividido por 1,5 dá aproximadamente 66,66666, uma dízima, para ter o mesmo rendimento da bomba de Hiroshima, nós teríamos que multiplicar esse número aí, que nós achamos, esse enorme, por 66,66. Mas uma bomba para explodir, como eles disseram que a singularidade explodiu porque a massa não sei de onde se comprimiu como a bomba atômica, ainda temos o problema do seguinte: a explosão no vácuo é diferente da explosão na atmosfera. Já explico. É o mesmo fenômeno do raio, né? Durante as tempestades, vem aquela descarga e a energia é tão grande que ele comprime o ar em volta do raio, a ponto do ar agir como uma parede de ferro. E aí ele provoca aquela explosão, aquele estrondo. Mesma coisa a bomba atômica.
tinha os tais dos espelhos. Quem viu o filme Oppenheimer viu que eles demoraram um tempão para projetar os espelhos que convergiam à primeira explosão, né, do explosivo convencional, para comprimir o urânio até a massa crítica. Mas, no vácuo, não ocorre, não é formado esse fenômeno da parede. Então, no vácuo, uma bomba precisa ter uma carga ainda maior para dar aquele rendimento. Explosão no vácuo é diferente de explosão na atmosfera. E os astrofísicos, os PhDs, tentam te convencer que aquilo ali é uma verdade. Ou seja, em termos de energia ou de massa, massa não surge do nada, e conforme nós vimos nessa aula, pela lei zerogésima, né, da termodinâmica, a energia não pode ser criada do nada. Massa não surge. Se algum de vocês já viu surgir um navio na sua frente, pode colocar aqui nos comentários. Tá certo? Um planeta não surge do nada, ou seja, massa não surge do nada. E a lei zero da termodinâmica impede da energia também aparecer do nada. Então, segundo a equação do nosso amigo Einstein, coisas só podem surgir de energia ou se a matéria aparecer no ar sozinha. Portanto, as origens do universo estão acima, né, estão além da ciência de coisas físicas. O que nós temos disponível na física não nos dá licença de falar que o universo surgiu de um fenômeno físico. Ele veio de um fenômeno puramente metafísico, além da física, que é uma razão espiritual. Correto? Se bem me entenderam. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da nossa aula 22 sobre energia.